Oi, galera do programa Faniquito. E mais uma vez, né? Sempre muito chateado e triste com esses tipos de acontecimento. Sabe que o programa Faniquito sempre dá oportunidade para que as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que querem falar, gritar e ninguém ouve, a gente escuta você. E hoje, pode abrir, produção, eu estou com um caso aqui que chegou às minhas mãos, muito triste, muito revoltante. Vocês podem ver aqui na mesa que tem um monte de papelada. Eu estou com a Célia Regina aqui do meu lado, né, que me procurou. Do meu outro lado aqui, o querido sempre, né, e conceituado advogado, né, muito sério, tenho muita confiança nele, doutor Ademir Falck. Tudo bem, Ademir? Tudo bem. Não está tão bem, né? A gente se depara com casos assim, deixa a gente revoltado, né? E olha que eu sou advogado, já tenho 25 anos aí de carreira, mas deixa a gente revoltado. Somente quando pessoas da minha própria profissão, né? Vocês já vão entender. Bom, primeiramente, a Célia. Célia, você mora onde? Que bairro? Eu moro em Brás Cubas. Brás Cubas. Célia, conta um pouquinho, vamos começar primeiramente um pouquinho da história do seu filho. Eu sei que o sofrimento, seu filho é dependente de drogas. Fala para mim um pouquinho do seu filho. Como é o nome dele? Meu filho é Helder, né? Ele é dependente de crack. Ele começou com 13 anos na droga, né? E no crack ele começou com 17. E a gente internou ele pelo convênio do meu marido, pelo convênio da empresa onde meu marido trabalha. A gente conseguiu internar ele com 17 anos, porque ele era menor de idade. Então, a gente conseguiu. Só que ele ficou só 40 dias internado, em São Paulo, na Bezerra de Menezes. Quando ele saiu de lá, passou uns 3 meses, ele voltou a usar drogas de novo, entendeu? E a situação foi piorando. E, em 2008, eu estava muito assim, porque eu tive que ir para um albergue com a minha filha de 5 anos, que hoje ela está com 9, eu tive que ir para um albergue, porque meu filho estava muito agressivo dentro de casa, e eu estava tentando a interdição do meu filho, porque se você não consegue internar uma pessoa de maior, sem a interdição, você tem que interditar primeiro para depois conseguir internar. Diz que ele até tentou botar fogo, querosene, alguma coisa? Sim, a minha casa assim está totalmente destruída. Assim, minha casa não tem mais fiação nenhuma, não tem pia, não tem vaso sanitário, não tem porta, não tem nada. Ele arrancou a janela, arrancou tudo. Minha casa pega para vender, né, doutor? Pega para vender. Ele acabou com a casa, né? Mas enfim, eu sei que meu filho tinha problema, é doente e tal, né? Hoje eu consegui a internação dele através de um programa de TV. Da Record, Rede Record. Da Rede Record. Né, do hoje semana passada. Foi dia 18, né? A Rede Record, um dono de uma clínica lá, ofereceu tratamento para o meu filho, graças a Deus, assim, porque minha luta vem desde 2008, tentando a interdição dele. Em dezembro saiu. Só que nesse inteirinho, meu filho foi preso. O juiz pediu que ele ficasse numa cela isolada para poder fazer um exame do IMESC. E nesse desespero todo, sufoco todo, com meu filho fazendo tal coisa, eu tendo que ir para casa-abrigo, fazendo esse tipo de coisa todo, e tentando interditar ele para poder internar ele, a gente estava com a cabeça assim, a milhão. Ninguém conseguia raciocinar, porque um dependente, ele acaba levando a família inteira nessa situação, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui procurar um advogado que, uma vez, ele entrou no caso do meu filho há muito tempo atrás, né? No comecinho. E aí, eu fui procurá-lo porque um amigo nosso, que era amigo dele e meu, pediu para que ele entrasse no caso do meu filho para poder estar tirando meu filho de lá, né? Do CDP. Aí, tudo bem. Aí, esse advogado falou para mim assim, olha, eu só vou fazer isso porque o meu amigo pediu, então eu vou fazer isso em consideração ao meu amigo. Tudo bem. Só que ele entrou no caso do meu filho e o que ele fez? Ele acabou perdendo o carro dele, porque acabou quebrando perto de uma agência de carro aqui, e ele deixou um mês parado o carro lá, a prefeitura veio e levou o carro para o pátio. Aí, o que aconteceu? Ele ficou sem carro, aí ele pegou e começou a ir. Bem claro, porque o telespectador ele pode não entender. Um advogado, amiga dela, indicou um outro advogado. Esse outro advogado chegou para ela e falou, olha, quebrou meu carro, eu fui buscar e estava com problema de documentação, sei lá o quê, e esse automóvel desse advogado a qual ela ia contratar, e contratou, esse automóvel foi para o pátio. E aí é que começa o abuso do profissional
em querer tirar vantagem de uma pessoa que está numa situação terrível emocionalmente. Agora sim, agora a senhora conta para o pessoal saber bem. Aí esse advogado, ele começou a ir em casa todo sábado e domingo. A gente estava morando numa casa alugada, né? Porque meu filho tinha acabado com a nossa casa, ainda está desse jeito, né? E esse advogado começou a ir todo sábado e domingo lá e falar, né? Olha, para mim ficar no caso do seu filho, eu estou sem carro, não dá para ir até o CDP, não dá para ficar correndo e tal. Fala com o seu marido para ver se ele tira um carro para mim, financia um carro no nome dele, que o meu nome está restrito, e ele financiando o carro, eu pago a primeira e pago a última e vou acabando o mais rápido possível. Acabo antes dos 60 meses. E aí ele começou a ir todo sábado e domingo, eu não tinha assim, chegava numa agência não dava, chegava na outra não dava. Aí num domingo que eu não estava em casa, meu marido acabou indo, eles foram até Localiza e o meu marido conseguiu tirar um carro para ele, um Gol 2010, e a gente tirou esse carro em 2011. E ele levou o carro assim, do jeito que saiu da agência, ele levou com toda a documentação, toda. Meu marido não ficou com nenhum documento do carro, nenhum. E aí começou a vir os problemas. Multa atrás de multa, reclamações. A gente teve que, muitas vezes, para meu marido não perder a habilitação, eu passei pontos para minha habilitação, passei pontos para a habilitação do meu filho, né, de multas que foram pegas em Brasília, em Goiás, que não tinha, nem sei como que faz para ir até lá, entendeu? Para poder tentar salvar a habilitação do meu marido. E eu falava para ele assim, olha, você precisa ver, e cobrança chegando do carro, né? Eu cheguei uma vez e falei assim, olha, você precisa ver a situação do meu marido, da habilitação dele, ele nunca perdeu a habilitação dele, agora está perdendo por causa de você, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, se você começar a encher o saco, eu vou chamar na linha do comando, né? Chamar o quê? Vai me chamar na linha do comando. O que é isso, doutor? É a mínima ideia. Tem a mínima ideia. Linha do comando? Vai te chamar na linha do comando? Na linha do comando. Você não sabe, doutor? O que é linha do comando? Vai chamar ele. O que é linha do comando, gente? Você é de bem? Hã? Você é de bem? Você é uma pessoa de bem? Sim. Eu também sou. Eu não sei o que é isso, nem quero saber, porque eu já imagino que só seja uma situação de quem é do mal mesmo, entendeu? Então eu prefiro nem saber. Até porque não importa. Tá? Não, é só curiosidade você chamar na linha do comando. Então, e até agora, assim, a gente está em 2013, até agora, a gente não conseguiu reaver o carro, né? Eu peguei um outro advogado que me indicaram, falaram, só vai que esse advogado é bom, que não sei o quê, que ele é um profissional excelente, que não sei o quê. Tá, só que o cara sabia de toda a minha situação, sabia o que eu estava passando, que ainda estava com meu filho dando problema para mim, e estava com o problema do carro, né? E ele falou para mim assim, olha, eu vou fazer esse processo para você por R$3.200. Você me paga 8 parcelas de R$400. Eu tenho o recibo de 3 pagamentos que eu fiz para ele, porque eu não sei onde foi para o outro, mas eu tenho os recibos aqui, são 4 parcelas de R$400 que foram pagas para ele. E ele simplesmente nem citou o advogado que está com o meu carro, nem, com o carro do meu marido, ele nem citou, entendeu? Mas ele procurou, você procurou ele? Procurei ele, e foi em janeiro eu não paguei ele, né? Porque eu já estava desacursoada, porque eu vi que já tinha sido indeferido 2 vezes e tal. Eu já tinha indeferido 2 vezes, porque ele deu o valor do carro num valor que não tinha nada a ver, não sei como é que foi lá. Eu sei que o juiz indeferiu por 2 vezes. Aí eu peguei, ele me ligou e falou assim, olha, eu preciso dar andamento no processo, você vai vir acertar e não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu tô com... Mercenário do caramba, não quero nem saber o nome desse filho da mãe. Eu falei assim, eu estou com um problema que, assim, eu não estou em condições agora, e eu vi que o juiz indeferiu por 2 vezes, né? E se eu não vou ter chance de recuperar esse carro, eu estou desistindo de tudo. Eu estou com uma luta com meu filho, ainda tem esse problema do carro, tudo, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, faz o seguinte, você me dá de novo o endereço do advogado, que a gente vai tentar ver se consegue acionar ele, não sei o quê. Só que eu passei por 2 vezes o endereço para ele. E ele não acionou, não conseguiu acionar o advogado. Aí eu peguei, no dia 9, ele ligou para mim, ele tinha passado até o número da conta dele para eu estar depositando o dinheiro. Eu falei assim, tá bom, eu vou depositar. Mas eu não depositei. Aí, quando foi dia 9 de março, ele me ligou, era no sábado, ele me ligou, ele pegou e falou assim, olha, eu estou saindo do caso, porque você não me passou o endereço do advogado. Eu falei, eu já te passei por 2 vezes, e você tem condições, porque você sabe quem que é o advogado, você tem condições de estar citando esse advogado, porque você encontra com ele na OAB, você sabe como encontrar com ele. Gente, não é possível que eu dei 2 vezes o endereço para ele e não conseguiu citar o advogado, né?
Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não sou advogado para o teu nível, né? Ele quis dizer que eu sou do nível da ralé, eu não sou advogado para o teu nível, eu estou saindo do caso e vou cobrar tudo que você me deve, tintim por tintim. E aí eu estou nessa situação. Ele não te devolveu o dinheiro? Ele não fez nada e não te devolveu o dinheiro? Não. O escritório que ele trabalha entrou em contato comigo, falou que não sabia de toda essa situação. Eles pediram 1000 desculpas para mim e me falaram que vão marcar o dia para estar conversando comigo, né, para ver o que foi feito, o que não foi, porque eles também não estão sabendo que ele fez toda essa sacanagem comigo. Os dedos das mãos não são iguais, mas depois da entrevista eu quero saber o nome, tá? Sim. Se você puder me passar. Chega a ser uma piada isso, né? Esse, o primeiro, o safado sem vergonha, sim, ele tem certeza que ele é advogado? Ele é advogado, aliás, ele foi polícia antes de ser advogado, né? Aí ele foi aposentado na polícia, né? Ele não é mogiano, não é daqui de São Paulo, é de outro lugar. Aí ele veio para cá, se formou e ele conhece, assim, olha, para você ter uma ideia, ele estagiou com o delegado de Mogi, ele tem acesso, assim, livre dentro do CDP, daqui do Taboão, né? Ele liga para o pessoal lá dos diretores de lá do Taboão. Então, ele tem muito, assim, porque ele estagiou lá dentro. Então, fica mais difícil a minha situação. Eu quero saber o seguinte, doutor. Isso aí é um caso para a OAB, meu. Eu estou impressionada com a situação dessa moça. Quer dizer, tudo que... Imagina, o teu filho está com quantos anos hoje? Está com 23. Começou com quantos anos? Com 13. Hoje você conseguiu, semana passada, a internação dele em São Paulo? Em São Paulo. Através da Record? Através da Record. Que não cobrou nada. Que não cobrou nada. Viu, Patrícia? A questão é que, na verdade, eu até pedi para que não falasse o nome dos advogados. Mas eu quero saber depois. Ainda precisa se tomar algumas providências. Eu vou dar a informação para ela, até porque eu não falo pela OAB, eu falo como advogado, né? Ela deve, vou encaminhar a senhora à OAB, porque lá tem a Comissão de Ética e Disciplina Profissional. Esse tipo de relacionamento profissional em relação a pagamento, a forma de agir em carro e vende, isso é completamente antiético, né? E o dano que se vê que foi causado isso tudo que está na mesa aqui são as multas e outras coisas mais. Tem um boletim de ocorrência que ela diz, ela tem um número aqui que 390/12 está ali. Foi feito em janeiro de 2012. Agora, na OAB ela não conseguiu fazer a reclamação, falou que passou por lá, infelizmente, porque foi na época que eu fazia parte da diretoria e eu não sabia, até porque a Comissão de Ética e Disciplina, ela trabalha paralelamente na OAB, ela tem um pessoal próprio, né? Tem uma comissão própria, né? Eu trabalhei na Comissão de Ética e Disciplina durante 11 anos, né? Eu nunca vi um caso tão absurdo como esse que eu estou vendo agora. Eu entendo até que, né, eu fico até com... A gente costuma falar, se provado for, mas tem tanto documento aqui que eu já estou vendo, que... Foto do carro. Do jeito que as coisas estão aqui, o advogado que fez esse trato com a senhora em relação ao carro, isso é inadmissível para a advocacia, inadmissível. Ele pode até perder a carteira da ordem. Tá? O outro advogado, ele pode sim tomar uma penalidade muito pesada e ainda ser obrigado a devolver o que pagou para a senhora. Né? Então, as coisas elas têm que ser averiguadas, principalmente, são condutas diferentes. Então, a primeira coisa, vamos levá-la... Eu vou encaminhá-la à Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Mogi das Cruzes, que é uma comissão muito séria, né? A gente costuma dizer, é a comissão mais difícil da OAB, porque a gente tem que cortar na carne os maus advogados.
E olha que tem bastante por aí, né, doutor? Exato, não, mas eu vou dizer, a OAB de Mogi, ela não julga. Na realidade, a gente faz todo o expediente e manda para o tribunal em São Paulo. E os maus advogados têm sido punidos. Tem que ser denunciado como os médicos. Até no Diário Oficial, quando se perde a carteira, quando é suspenso e por aí vai. Então, realmente a população ela tem que ter a consciência, até aproveito para falar, existe essa comissão de ética justamente para evitar que os maus advogados acabem lameando o nome dos bons advogados, tá? Enlameando aí, colocando essa podridão em cima dos bons advogados, né? Então, por isso que ela existe, justamente para extirpar essa banda podre da advocacia que tem um renome nível nacional através da OAB e de várias lutas em favor de pessoas como a senhora. Entendeu? Então, a primeira situação. A segunda situação vai ser verificar a questão do boletim de ocorrência. Que, embora faça quase um ano, né, precisa se ver direitinho como é que está lá. Eu acredito que na comissão de ética e disciplina, eles não vão cobrar dele para que pague a senhora, não. Eles vão punir o advogado. E aí sim a senhora pode pegar e entrar com as ações cabíveis, né, para poder ressarcir isso daí. Mas ele vai ser punido, né? Ele vai ter esse problema. Embora não seja aqui na OAB de Mogi que exista um tribunal, nós fazemos o papel de instruir todo o processo e mandar para São Paulo, mas casos como esses são punidos de maneira exemplar na OAB. Então nós vamos encaminhá-la. Ainda bem que a senhora já conseguiu essa internação do filho, porque o que fizeram, o que foi feito com a senhora é aproveitar dessa situação emocional da senhora e do marido. E isso não se faz. Aliás, isso tudo volta, viu, Patrícia? Tudo volta. Né? A gente sabe que na vida, quando usa esse tipo de meios ardilosos para poder destruir uma pessoa que está querendo o bem de um filho, isso tudo volta. Né? Então, a senhora não se preocupe em relação a essas pessoas, que tudo volta, tudo volta. E vamos ver o que a gente dá para fazer em relação ao próprio carro, se foi feito um boletim de ocorrência, a senhora tem dívida, né, do carro, que infelizmente aí entra a responsabilidade, porque para a empresa que vendeu o carro, ela não quer saber da situação, e ela está certa em cobrar. Né? Então vamos ver essa situação aí, se for, conforme for, aí sim, encaminhar a senhora para a Defensoria Pública, lá são defensores públicos contratados pelo Estado, a senhora não precisava nem ter procurado um advogado pago, a senhora teria todas as condições. É importante a gente também conscientizar a população, vá à Defensoria. Né? Onde fica, doutor? Na Praça do Socorro. Exatamente na Praça do Socorro, tem a igreja, do lado ali, né? Nem eu sabia, gente, nem eu. Inclusive, advogados têm convênio com a Procuradoria, e aí tem que trabalhar direitinho, né? Porque a reclamação vai para a Procuradoria, né? A senhora teria esse direito pela situação que a senhora vive, a senhora já teria esse direito. Então, a população, a Defensoria presta um excelente serviço, em convênio, inclusive, com os bons advogados que a OAB empresta para o serviço da Defensoria em favor das pessoas que não têm condições, como é o caso da senhora. Deixa eu só te fazer uma pergunta. No caso do pagamento desse carro, existe alguma maneira de provar da má-fé e fazer com que porque para mim isso não é um advogado, isso é um pilantra, safado, sem vergonha, cachorro ordinário, entendeu? Alguma coisa na lei, uma vez que ela prove, né, da má-fé, fez ele assinar e tal, né, e ele sabendo que o cara ia advogar para o filho, aquela coisa, né, um momento delicado, eles foram lá, confiaram e tal, de reverter isso e fazer com que esse safado, sem vergonha, cachorro ordinário pague esse carro, as dívidas. Patrícia, eu vejo até uma situação criminal aqui. Não é só a financeira. É óbvio que em relação à empresa que financiou, infelizmente, ela vai ter que arcar com essa responsabilidade. Entendo assim, né? Agora, esse automóvel tem que ser devolvido. Ao devolver,
não se sabe as condições que se encontra esse veículo. A senhora já me disse que ele está detonado, mas que seja. Então, a primeira... É um Gol, é isso aqui? A primeira coisa que a polícia deve fazer é buscar esse automóvel, porque aí foi, no mínimo, uma apropriação indébita. No mínimo. Isso pode ter outros contornos para um crime até maior, né? E aí a senhora tentar ver o que pode negociar, né? Devolvendo o carro, mas a situação que está, infelizmente eu vou dizer para a senhora que vai ser muito difícil resolver isso com a empresa que vendeu, que ela realmente não tem nada com isso. Agora, existe sim o direito da senhora, pela situação toda, de cobrar ele, advogado, além das punições que ele pode sofrer na OAB. Um processo, você diz, exatamente. Né? Sem se falar dessa possibilidade que eu vejo até de ele responder criminalmente. É um crime isso. Agora, infelizmente, Patrícia, isso não resolve de um dia para o outro. Infelizmente... A morosidade da lei, então, meu Deus. Infelizmente, isso tudo vai ter que ser feito primeiro... ir à delegacia, é importante ter uma cópia para levar à OAB, instruir essa representação. A OAB, ela não vai obrigar o advogado a devolver, mas ela pode até retirar a carteira e ele nunca mais advoga. Tá? E na área civil, tá? A restituição desse dinheiro, através de uma ação onde a defensoria vai poder representá-la. Né? De danos morais, né? Danos morais, hein? Principalmente pela questão da situação que ela vivia emocionalmente. Né? Então, tudo isso, olha, ainda vai tempo. Infelizmente, vai tempo. Né? Mas não se deve abrir mão desse direito que a senhora tem, principalmente agora, que graças a Deus seu filho está sendo tratado, agora está na hora da senhora tentar resolver esses problemas e punir os maus advogados. Tá bom? Doutor, eu entrei em contato com ele há alguns meses assim, atrás, acho que uns 8 meses atrás. Eu fui até onde ele mora, né? Ele está até construindo lá, porque ele entrou como candidato aí e tal, e com esse dinheiro todo ele acabou construindo lá e tal. Aí eu fui atrás dele e falei assim, olha, como é que vai ficar a situação do carro, né? Eu queria que você devolvesse, ou se não assinasse, o meu marido assina no documento do carro para você passar para o teu nome o carro. Ele falou assim, eu não posso passar um contrato, eu falei, não estou mandando você passar o débito do carro para o teu nome, porque foi financiado o nome do meu marido. Eu estou pedindo para você passar, para você assumir tudo que vem acontecer com o carro. Multa, se ele atropela alguém, se ele mata alguém, se acontece qualquer coisa, vem tudo no nome do meu marido. Tem multas aí de Goiás, de Goiânia, de Brasília. Gente, a gente nunca foi para lá. Já estourou na carteira. Ele já estourou, ele já perdeu o direito de dirigir. Aí o que acontece? Ele falou para mim assim, olha, eu só devolvo esse carro se vocês me pagarem 50% do valor que eu já paguei desse carro, do valor do carro. 50% do valor do carro. E assim, ele paga, ele deixa vencer. Chega a ser cômico. Terceira. Ele deixa vencer. Quando chega na terceira, aí ele paga para não dar busca e apreensão. Só que agora, foi um mês passado, eu entrei em contato com ele de novo, ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou levar uma procuração, o seu marido assina para mim, porque eu estou querendo quitar, renegociar a dívida do carro e quitar esse carro para eu poder estar tirando um outro carro para mim. Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, pô, se meu marido assinar uma procuração, ele vai fazer o quê? Entendeu? Então, quer dizer, eu não estou achando mais saída assim, para estar resolvendo essa situação do carro. Tomara que tenha pago, pelo menos o senhor está devendo menos. Então, tomara que ele tenha pago 50%. Mas não acredito. Ele falou para mim assim, ó, o motor não tem que fazer o motor. Eu já vi que a traseira está batida, a lateral está batida, entendeu? O carro está só assim, um pó mesmo. Está bem o pó mesmo o carro, né? Está no nome dele mesmo, né? Sim, eu fui, doutor, procurar a defensoria, sim, para estar podendo ver isso aí. Tanto é que eu peguei o advogado por causa disso. Se o salário do meu marido ultrapassar R$100 do valor que eles colocam lá, você já não consegue um advogado da defensoria. Tanto é que aconteceu na mesma coisa que aconteceu do caso do meu filho. Eu estou com uma carta aqui da defensoria pedindo para me levar os olerites do meu marido, os 2 últimos olerites dele. É interessante até a Patrícia fazer uma entrevista com a defensoria, né? E muitas vezes o atendimento ali pode se equivocar.
Eu não sei o salário do seu marido, mas deve ser... Ele trabalha na Coca-Cola. Não deve ser grande coisa. Então é questão de dar uma verificada nisso também, porque a Defensoria costuma apresentar um bom serviço. Realmente existe lá um valor máximo que a pessoa recebe recebe de salário e pode ter a colaboração, o direito de ter um advogado gratuito. Mas não custa nada dar uma verificada lá, e aí eu vou pedir a sua ajuda. Você encaminhá-la à Defensoria. Eu acho que até é uma situação bacana para mostrar o serviço da Defensoria. O doutor Gediel, se não me falha a memória, e ele é um cara assim, muito batalhador pela Defensoria. Eu tenho certeza que de imediato ele vai verificar o caso dela, a questão de valor, tudo tal, e eu tenho certeza que ela se encaixa na possibilidade de ter o direito de um advogado gratuito pela Defensoria, né? Aliás, foram nomeados, se me falha a memória, mais 5 defensores para Mogi, o que mostra que o Dr. Gediel, olha, posso estar errando o nome dele, tá? Mas o Dr. Gediel, ele tem trabalhado muito para que a Defensoria de Mogi seja assim um exemplo na nossa região. Você faz isso? Com certeza, que Deus abençoe, né, esse doutor Gediel. Eu vejo a outra situação na OAB. Você trabalhando lá, encaminhando ela na Defensoria, eu encaminho ela na OAB, e aí a gente começa a mexer com essa situação aí, e quem sabe pode existir uma possibilidade do advogado, vai ser punido de qualquer jeito, viu? Mas ele chegar e falar, olha, aí a punição pode ser menor, chegar para fazer um acordo e falar, não, olha, qual que é o prejuízo, é esse, pago, tal, tudo. Quer dizer, dentro dessa situação ele vai ser punido, porque a falta de ética profissional existiu, ponto. Né? E mesmo do outro, que cobrou, recebeu e falou, olha, agora não quero mais brincar, vou para casa, mas com o dinheiro seu. Né? Então, ambos... Para ele podia ser pouco, né? Que ele recebeu, mas para ela foi muito. Ambos podem, num acordo, que existe essa possibilidade, num acordo, devolver o dinheiro para a senhora, né? Mas vão ser punidos. Ao invés de perder a carteira, uma punição menor, uma suspensão. Né? Isso pode acontecer. Então, vamos caminhar para ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza, eu vou levar esse caso ao doutor Marcelo Inocêncio, que é o presidente da OAB de Mogi das Cruzes, porque é um caso sério, um caso que, inclusive, a própria OAB tem que tomar conhecimento, não só através da Comissão de Ética e Disciplina, que tem um trabalho maravilhoso, né? Trabalhei lá 11 anos, né? Saí de lá assim, honrado pelo... É duro, viu? Tem muita advogado que tinha raiva de mim, mas a gente não pode deixar que coisas como essa acontecessem. Mas faz um trabalho muito bom em nível dessa fiscalização quando a população reclama de algum trabalho do advogado. Você fazendo isso na Defensoria, com o Dr. Gediel, eu na OAB, a gente tenta aí, vamos supor, agilizar algumas coisas, de tal forma que a gente pode chegar aí, quem sabe, num prazo menor que a gente imagina, a solução desse problema. Só um minutinho. Tá, é porque já está acabando, então por isso que eu não vou, tá? Doutor, quanto a, assim, como meu filho está internado, né, e é interior, eu não sei dirigir até esses lugares e a gente vai ter que estar levando coisa para ele lá, porque ele foi sem nada. E eu tenho que estar levando, e a primeira visita também, tem que ter reunião de família, esse negócio todo. Onde ele fica? Meu marido fica em Araçoiaba, da Serra. Então, eu não sei como é que vai fazer, assim, quanto à habilitação do meu marido, que ele não pode dirigir. Mas infelizmente, Célia, como eu falei, a nossa justiça, né, a morosidade é uma coisa assim absurda. E nem o Detran, né, não quer saber. Por quê? Ele manda uma carta para você indicar quem é o responsável. Se não mandaram para você, ele interpreta, a lei determina isso, que é do dono do carro. E se eu for até o Detran, ela pode no Detran comunicar isso? Fazer já essa comunicação? Que eu acho que já até deveria comunicar, né? Deveria já ter comunicado o Detran que não são, que o carro está em poder, né, de outra pessoa. Vamos fazer isso. Eu não gosto de dar uma orientação que eu não tenha segurança.
tá? Vamos dar uma olhada nisso, tá? Eu acho muito difícil, Patrícia. Normalmente quando você, por exemplo, vende um carro, porque eu sei que quando você vende um carro e muitas vezes continua no teu nome, você vai lá e comunica o Detran, né? Aí você bloqueia, isso pode ser feito. Você bloqueia, né, aquela documentação ali, talvez dizer. Por isso que é bom procurar quem conhece toda esse procedimento para a gente verificar o que pode ser feito. Queira ou não queira, esse carro está rodando. Eu, particularmente, estou achando que vai ser em nível criminal. Eu acho o recolhimento desse carro. Já deveria, porque ele está com documentação toda incorreta, bom, que seja. Mas vamos ver isso com calma, tá? Pela quantidade de multa que tem, doutor, o advogado não pagou, assim, ele tinha que estar licenciando o carro. Para licenciar, você tem que pagar essas multas todas. E como é que está fazendo? Não está. Eu garanto que está igual o carro dele, que foi para o pátio. Né? E garanto que ele deve estar procurando outra pessoa para servir, outra vítima como a senhora. Para esse carro também ir para o pátio, esse Gol aqui, não é isso? Pode falar a placa do Gol? Não pode, né? Não pode falar a placa do Gol, não pode falar placa. Ai, meu Deus do céu, não aguento. Bom, Celinha... Prejudicaria ela, porque está no nome do marido, né? Bom, Célia, agora nós vamos aguardar, vamos realmente ir, né? Tem que ter paciência, vamos atrás disso aí, porque você vai ter que resolver isso, né? Tem que ter muita paciência, infelizmente não dá para resolver isso rapidamente, mas é o doutor Marcelo, que hoje é o advogado, que é o presidente, né? Marcelo Inocêncio, presidente da OAB. Quem é o vice? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, eu não se lembro. Mas legal, a gente sempre fez matérias na OAB. Não sei se eu conheço esse presidente, eu conheço, você sabe? Conheço. O doutor Marcelo é uma pessoa, é um excelente profissional. É uma pessoa renomada aqui em Mogi. Respeitada, eu já ouvi falar muito bem dele. E muito tranquila, inclusive, tranquilo em tratar com as coisas, né? Eu vou levar esse caso ao conhecimento dele, obviamente a legitimidade de tratar diretamente é da Comissão de Ética e Disciplina da OAB, além da gente verificar o que dá para fazer em relação a essa situação do carro. É procurar o pessoal aí que trabalha nessa área para ver o que isso pode ser feito, bloqueio, etc., tá, para ver o que acontece. O programa vai para o ar neste domingo, foi o caso, a gente já pega o link para que ele possa ver, né, porque às vezes não dá tempo de assistir o programa, né, para ele sentir melhor, né, a situação, como foi, claro, depoimento dela e tal. A gente, se for o caso, a gente pega, manda o link para o doutor Marcelo para que ele também possa assistir o programa, correto? Claro. Ok, combinado. Celinha, paciência aí, meu amor, viu? Obrigada, viu? Eu agradeço ao doutor, agradeço a você, porque eu já estava assim, sabe quando você quer abandonar já? Eu vou correr atrás de quem, né? Se eu procurei um outro para poder estar resolvendo essa situação, eu acabei rodando na mão desse outro também. Na verdade, ela me procurou, doutora Emir, para ajudá-la em relação ao filho dela, porque ela estava num desespero total. Mas aí, como eu não liguei na semana, né? Sim. Ela ligou, falou com o meu produtor e tal. Quando a gente entrou em contato com ela, foi hoje? Foi hoje. Aí ela deu essa notícia boa, né, da Record, que a Record ajudou, já internou o filho, né, porque imagina o que essa mulher estava passando com esse filho, né? Eu sei bem o que é isso. E, por outro lado, ela trouxe esse problema desse não vou chamar ele de advogado, não, né? Quem pode chamar ele? Difícil, né? Deixa para lá. Celinha. Difícil. Ai, Patrícia, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fica com Deus, vai devagarzinho, com paciência, eu acho que vai dar certo. Sim, espero que dê, sim, espero que dê. Estou confiando que dê certo, porque a gente precisa ter habilitação de volta, a gente precisa devolver esse carro para o banco, porque na verdade, uma dívida que não tem condições de pagar um carro de 900 e poucos reais por mês. Você tirar esse carro de circulação, primeira coisa. Tirar o carro de circulação. Né? Pedindo a busca e apreensão, seja na área criminal, seja na área civil. Por isso é importante que ela vá à Defensoria Pública com você até lá, para a gente já caminhar com isso. Se precisar que eu vá junto com você lá na OB, viu? Não tem problema leva tá bom? Até porque, né, é importante, eu acho importante que o doutor Marcelo, talvez até fazer uma cópia desse DVD, levar lá para a Defensoria, né? E tudo isso, né? Isso é interessante.
Tá bom? Obrigado, meu doutor. Fala, doutor. Falei que eu vou contratar ele para o programa, né? Essa parte de leis. Hã? Pode cantar? Pode cantar. E canta bem, viu, gente? Canta muito bem. Pode cantar, pode cantar. Não põe microfone que eu começo a cantar. E canta bem. Obrigado, viu, Patrícia? Eu que agradeço pelo teu coração. Você está perdendo aí seu tempo aqui. Eu liguei desesperada hoje para ele, né? Depois que eu falei com ela, eu falei, ai meu Deus, porque eu não entendo de lei, né? Então, assim, a gente, de acordo com o assunto, a gente tem que pegar quem entende, né? Quem conhece a lei. E eu não entendo nada, né? Eu entendo de justiça, de moral, de caráter, entendeu? Então, essas coisas me revoltam, me dá nojo, me dá vontade de vomitar. Para mim, essas pessoas têm que estar na cadeia, entendeu? Infelizmente, esse país é desse jeito. Isso é revoltante, sabe? É uma coisa que mexe comigo, me deixa muito injuriada de saber que ainda tem pessoas desse tipo, profissionais desse tipo, que são formados todos os dias, né? Não só no direito, a gente vê em outras, né? Mas tem algumas, e medicina muito, mas tem algumas que machucam mais, né? Que machucam. A gente vê situações até de acusações a juízes de direito, então ninguém está... nenhuma profissão está isenta de sofrer por ter dentro das suas fileiras aí maus profissionais. Infelizmente, a advocacia não é a única, infelizmente, né? Todas as profissões têm essa situação, porque o ser humano é assim, né? Infelizmente, sim. E nós temos direitos, vai atrás, sabe? Liga para o programa, a gente procura ajudar. Entendeu? Que eu não consigo fazer muito, mas eu acho que a gente está fazendo isso aqui, a gente sabe que a gente já ajuda. Quero agradecer, né, você, sempre que eu preciso, você está sempre, né, sempre carinhoso, sempre disposto, né, a me ajudar, a me orientar as pessoas, né, mais carentes, mais necessitadas, mais ignorantes, assim como eu, né, que eu não entendo nada, aprendi muito agora com o que você falou. Tem muito que te agradecer, viu, cara? Vamos lá, não tem que agradecer nada, não, eu acho que é obrigação. Né? Estamos de passagem aqui. É isso aí. Obrigada, Charinha, mais uma vez. Viu, meu amor? Patrícia, obrigada. E assim, uma vez que eu estava falando com esse advogado, porque ele saiu como candidato e ele colocou assim, doutor fulano de tal, defensor dos oprimidos. E eu no telefone, no orelhão, no telefone público, ele pediu para ligar do telefone público para ele, eu falando com ele, eu chorando, em prantos, eu falei assim, doutor, como que você tem coragem de falar que você é defensor dos oprimidos se você está me oprimindo, você está acabando comigo? Né? E ele não quis nem saber. Deus sabe. Tarda, mas não falha. É isso aí. Valeu, galera. E até a próxima.